Seja bem-vinda a mais um episódio do Vivendo o Propósito, um podcast voltado para você, mulher de propósito, com histórias, né? Aqui ouvimos histórias tão preciosas de mulheres, do que Deus tem feito na vida delas e através da vida delas, histórias que motivam, histórias que edificam a nossa fé. E eu creio muito que tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida do outro, na vida do outro, também pode nos alcançar e nos edificar. E eu estou com uma convidada muito especial aqui, que é Bia. Gente, todos os episódios que vocês veem, essa é a pessoa aqui, essa mulher preciosa que está responsável aí por toda a nossa gravação. E eu disse, Bia, eu quero te convidar para você estar como convidada, porque eu vejo muito de Deus na vida dela, tudo que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela, né? Bia hoje é líder de adolescentes da nossa igreja, né? Uma mulher de Deus mesmo, que tem vivido o propósito de uma forma inspiradora. E eu creio que tudo aquilo que ela vai compartilhar com vocês aqui vai edificar muito a fé. Seja bem-vinda, Ai, amiga. muito obrigada. É muito bom estar aqui nesse podcast juntamente com você e com Carol. Nós já somos amigas, sabe? Sim. E para mim é uma honra muito grande estar fazendo parte agora na frente das câmeras, porque eu fico ali atrás assistindo esses podcasts e ó, eu assisto de primeira e são maravilhosos. É uma honra muito grande estar aqui com você, Que bom, amiga. amiga. Eu já queria fazer uma pergunta, tá? Como você descobriu o propósito de Deus para sua vida? E se houve algum momento da sua vida em que viver esse propósito foi desafiador? Veja, o Senhor ele nunca revela o nosso propósito por inteiro. Porque se ele revelasse por inteiro, eu tenho certeza que eu e você a gente já tinha fugido há muito tempo. E o Senhor ele vai revelando mesmo as coisas por partes. E como é que vai sendo revelado? À medida que você vai se entregando e depositando mais de você dentro dele. E comigo esse processo foi muito interessante porque na nossa igreja existe algo chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema. E aí, à medida que você vai conhecendo o caráter de Deus e se permitindo se abrir para que ele se conheça também, ele vai revelando coisas a seu respeito e coisas acerca do seu futuro. E o Senhor me revelava várias coisas, assim. Ele lançava, assim, umas palavras. Ó, isso e aquilo, as coisas elas não faziam sentido, assim, naquela época. E hoje vendo como é como se fosse um grande quebra-cabeça que o Senhor vai revelando e você tem a obrigação de, cara, onde é que isso aqui se encaixa? O que é que eu tô fazendo que eu posso de fato viver isso aqui do Senhor para minha vida? E para mim esse processo foi assim, foi um processo de revelação, sucessivamente. E ainda existem muitas coisas que o Senhor vai revelar na minha vida, na sua, a gente vai viver tantas coisas que a gente não sabe. E se já houveram momentos desafiadores, sim, porque sempre que o Senhor te entrega algo, a primeira coisa que você pensa, ou é como Jeremias, sou muito jovem, ou você pensa, não tenho capacidade, Senhor, o Senhor deve ter errado aí, O porque endereço. porque eu não tenho capacidade para isso daí que o Senhor está me pedindo, e a gente se sente incapaz, mas é a graça dele que nos capacita a viver coisas novas. E foi muito interessante que a primeira vez que eu fui ministrar lá na igreja para os adolescentes, eu estava assim, ó, eu passei a semana toda assim: "Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus". Eu Já já deu dor vi de barriga alguma vez? deu, deu, deu. Eu ministrava no GC, e para mim era assim, era muito desafiador, porque na hora eu ficava nervosa. Sabe aquele nervosismo que dá uma bebição de água, uma agonia? Eu ficava assim, uma bebição de água. Aí nesse dia que eu fui ministrar na igreja, eu estava assim, desespero. Sabe quando você fica assim: "Meu Deus, minha vida, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Vou falar no microfone e tal". E aí eu estava muito nervosa. Só que na hora, no louvor, eu acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive com Deus, de sentir aquela voz interior, o testemunho interior. O Senhor falou assim pra mim: "Eu vou te mostrar hoje que quando eu te chamo, eu te capacito". Meu Deus. Sumiu todo o nervosismo. Parecia que eu tinha nascido para aquilo ali. Tipo assim, desapareceu o nervosismo. Tanto que as pessoas depois vieram falar: Meu Deus, tipo, você ministra muito bem, você é isso, você é aquilo. Eu falei: Ô, minha filha, tu não sabe como que eu tava antes de pegar esse microfone. E eu senti mesmo o Senhor falando, e pegar, e ministrar, e falar. Foi como se houvesse, assim, uma tranquilidade sobrenatural que eu nunca tinha sentido, que eu nunca tinha desfrutado. Então, sim, é desafiador, mas assim, ele nos capacita. E é lindo, gente, porque eu pude testemunhar isso, né? Eu fui convidada, a Bia me convidou para ministrar nos adolescentes e, meu Deus, quando eu vi ela ali fluindo, né? Eu disse, amiga, que lindo, que graça de Deus, né? Quando o Senhor realmente nos chama para algo, o Senhor realmente nos capacita e nos dá uma leveza para fluir naquilo. Então a gente flui com a graça de Deus, né? E é lindo acompanhar, né? Esse processo de Bia, né? Agora ela e o esposo líder de adolescentes e ver que de fato o Senhor os plantou ali, né? Que tem os seus desafios, mas também tem a graça de Deus que nos move. E, Bia, como construir um relacionamento saudável e centrado em Deus sendo jovem?
Eu acho que essa pergunta é muito interessante e o primeiro ponto é foque nas amizades que vão te impulsionar para o propósito do Senhor. Muito Um bom. pouco antes desse podcast, a gente estava conversando e falando sobre isso, sabe? Sobre a necessidade às vezes, de você cortar algumas amizades que não fazem sentido para aquela estação. E eu acho que é muito isso. Porque o jovem, hoje eu sendo jovem, talvez você assistindo sendo jovem, um adolescente, a gente se influencia muito fácil. A gente quer pertencer, a gente quer se sentir participante, pertencente de grupos, de modinhas. Por mais que você fale, ah, não, eu não sou assim, cara, a gente é. Dentro de nós tem um desejo de ser incluído em algo, de estar participando, de não perder as coisas. Você olha às vezes assim, ah, e tem aqueles amigos e você fala, nossa, eu queria ter ido, eu queria participar, eu queria ser, eu queria fazer. E eu acho que um ponto importante para a gente aprender é escolha as amizades certas. O Senhor, ele não te fez para ser amigo de todo mundo. Ele te fez para se dar bem com todo mundo, mas para ser amigo de todo mundo, não. Porque a amizade, ela exige intimidade. Não tem como eu ser sua amiga se eu não sei nada da sua vida, se você não sabe nada da minha vida, se eu não consigo te influenciar. Uau. E a amizade, ela é isso. Por exemplo, a Carol me influencia. Ela é minha amiga. Eu posso contar com ela. Eu sei que nela eu vou encontrar uma influência que vai me impulsionar para o meu propósito. Mas talvez se eu ainda tivesse apegada a outras amizades e presa naquele sentimento de eu quero pertencer, eu quero ser, eu quero fazer, aquilo teria me desviado muito rapidamente para do propósito do Senhor. Porque as pessoas do mundo, elas não entendem as coisas que nós vivemos. É aquele eu escutei uma frase engraçada no GC. O menino disse assim: "Isso é bíblico, né, que as coisas do Senhor parecem loucura àqueles que são do mundo, mas às vezes parece loucura pra gente também, porque a gente olhando, a gente fala: 'Deus do céu, isso aqui é É doideira'", tipo, sério disso? então parece doideira pra gente que tá vivendo, imagina para as pessoas do mundo, e elas não vão entender às vezes a nossa entrega, as nossas renúncias, as coisas que nós precisamos dizer não, e são tantos nãos que nós dizemos quando nós estamos com o Senhor. E é muito necessário que você entenda o seu lugar e até onde as pessoas podem te influenciar. E se elas estão te influenciando e você não está conseguindo dizer aquele não, eu acho que é um momento importante para você se afastar e focar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Uau. Vocês estão vendo a sabedoria de Deus Ah, na vida dessa mulher, né, gente? E é muito precioso isso mesmo. Eu nunca tinha escutado essa frase, mas ela também falou comigo, porque principalmente assim, né, quando a gente tem uma realidade mesmo assim, né, de trabalho, e aí às vezes o Senhor nos chama para fazer algo que é diferente do que as pessoas naturalmente esperam de nós, né? Foi assim quando eu comecei a ministrar, e também foi assim quando eu comecei o podcast, porque assim, querendo ou não, é um veículo de comunicação, né? E aquilo por muitas vezes não fazia nem sentido para mim. Eu disse, Senhor, mas como assim um podcast? Por que um podcast? Mas a gente sabe porque sabe quando o Senhor nos chama para fazer algo, né? A voz interior do Senhor queima e você diz: "Meu Deus, eu preciso fazer isso". E muitas vezes as pessoas não vão entender, mas obedecer ao Senhor é obedecer à voz dele, né. E é aquilo que faz sentido para o Senhor. Não muitas vezes para as pessoas e nem muitas vezes para nós, mas lá na frente a gente entende, né, amiga. verdade. Eh, Existe algo que você aprendeu cedo e gostaria que mais jovens aprendessem? Nossa, essa pergunta é boa, porque são tantas coisas que a gente aprende cedo, mas eu acho que uma vida de oração. Eu tinha o costume, sempre tive o costume de ler a Bíblia. Tanto que, assim, tem quiz bíblico, meu filho, eu dou um show, porque eu amo, assim, ler a Bíblia, é entender, não só ler, mas pesquisar por que que isso aconteceu. Mas a minha vida de oração, ela era muito, tipo assim, Senhor, obrigado pelo meu dia, brindar uma boa noite de sono, obrigado pela minha família, era aquela coisa básica, sabe? E não que seja errado isso, mas existem níveis que nós precisamos acessar e a gente só acessa quando a gente cresce. E eu tinha aquela vida, assim, de oração que eu achava muito comum e para mim estava muito confortável. E uma das coisas que me despertou a aprender a orar foi participar do centro de oração da igreja. Lá tem um centro de oração que antes chamava Torre de Oração, agora é o centro. E você vai lá e você começa a entender, cara, é assim que se ora. Tipo, eu posso orar em línguas a qualquer momento, eu posso interceder a qualquer momento, e fazendo o rema também, uma matéria que me despertou muito foi oração que prevalece. Porque eu ficava assim, eu pensava que eu sabia orar. Aí depois que eu aprendi essa matéria, eu fiz, Deus, eu não sei orar. Tem vários tipos de oração e eu não tô sabendo fazer esse negócio. E aí eu acho que aprender cedo é você aprender a ter intimidade com Deus, e intimidade só se gera com relacionamento, e relacionamento só se gera com conversa, e conversa é a oração. Então é a gente parar
aquilo do entrar no quarto e fechar a porta é muito real, mas o Senhor está disponível em qualquer lugar. Tem momentos que a gente vai entrar no quarto que a gente vai chorar muito, vai desabafar muito, vai falar aquelas coisas que a gente, tipo assim, se joga no chão, o catarro escorre, a lágrima desce, tudo se mistura e você tá ali com a cara no pano. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de orar aquela oração dramática, que você ora se escorregando. Ai, Deus! Quem nunca? O drama gospel, Deus, você tá vendo isso? E você vai, sabe igual aqueles filmes que você vai assim se escorregando nas coisas e aí a gente vai orando assim. Mas aquela oração de tipo assim, cara, eu posso entrar no meu carro e o Senhor tá aqui do meu lado. E ele tá dirigindo junto comigo e eu posso tá louvando e conversando com ele, contando as coisas do meu dia, contando os meus anseios, e eu posso ser despertada de madrugada com um desejo no meu coração de orar. E tem uma coisa que eu sempre falo com meu marido, às vezes a gente tá assistindo alguma coisa no YouTube, comendo. Aí eu falo assim: Ô amor, Deus tá querendo ficar comigo, eu tô precisando ficar com Deus agora. E tipo assim, eu saio e eu vou lá ficar com Deus, porque aquilo queima no meu coração, aquela vontade de estar com o Senhor, aquela, sabe, aquele. Quando você gosta muito de uma pessoa e você quer estar com ela e você pensa naquela pessoa. Tem dias que eu tô na minha casa e eu vou sair e eu fico, nossa, hoje eu só queria ficar aqui com você, Jesus. Queria ficar aqui. Antes eu orava muito no quarto, agora eu tô orando muito na sala. Queria, deitar aqui na sala e só ficar conversando com você e as horas elas você nem vê elas passarem, porque aquele momento com o Senhor, ele é tão importante para você, são tantas coisas que você pode desfrutar no Senhor, que aquele momento para você se torna tão importante que o que você quer e o que você pensa é estar com o Senhor. Então eu acho que uma vida de oração é algo que nós precisamos aprender cedo, porque ela não começa do dia para a noite, ela se constrói. Você vai acessando os níveis no Senhor. Tipo, eu conheço isso do Senhor. E aí, quanto mais eu oro, mais eu conheço sobre Ele, mais eu conheço sobre mim. Porque tem coisas na gente que a gente não conhece. Mas quando nós acessamos níveis profundos do Senhor e você conhece sobre você, conhece sobre Ele, sobre o que você é nele. Então, eu diria uma vida de oração. Uau! Uau! Até eu, gente, eu tô sendo ministrada aqui, vocês não estão entendendo, viu? Bia, como desenvolver intimidade com Deus na prática e não apenas no discurso? Acho que é uma vida de É, oração, uma né? vida de oração e de jejum. É tão bom jejuar. Inclusive, a gente tem uma amiga em comum que é a Larisa. Sim. E ela que me despertou, assim, para fazer jejuns mais intencionais. Eu sempre jejuei. A gente tem o costume de tirar um dia na semana para jejuar. E antes era quarta-feira, agora era quinta. Agora é a quinta. E eu tinha essa percepção de jejum, mas era uma coisa muito rasa. E à medida que você vai jejuando, você vai tendo uma sensibilidade, um discernimento que, cara, é muito impressionante. Porque, por isso que as coisas são loucura para aqueles que estão no mundo. Porque é você orar para uma pessoa, olhar para uma pessoa e saber, tipo assim, ela tá precisando de um abraço. Ela tá precisando que eu ministre ao coração dela. É você chegar em um culto e perceber a atmosfera. Meu Deus, o diabo tá tentando segurar esse culto. Ele não tá deixando que as coisas fluam. E você conversando com os intercessores do culto, a percepção é a mesma. E você fica naquela sintonia do espírito e se move no sobrenatural. Que você fica assim, falha, eu sei fazer essas coisas. Eu tô num nível muito chique, sabe? Então eu acho que a oração combinada com o jejum, ela nunca sai de moda, porque a gente vê no Antigo Testamento, principalmente, que as pessoas elas jejuavam e elas rasgavam as suas roupas e elas se prostravam ao chão e elas oravam e o céu descia naquele lugar e o Senhor ouvia e o Senhor fazia coisas que a gente não vê nos dias de hoje, mas a gente também não tem se prostrado e jejuado como deveria ser. Tipo assim, para pensar, analisa a sua vida, cara. Eu tô, de fato, jejuando, entregando ao Senhor a minha oração sacrificial, aquela oração que, tipo assim, eu não tô nem aí pro meu orgulho, pro meu ego, eu me jogo mesmo no chão e eu oro e eu choro e eu deposito as coisas que estão no meu coração no Senhor, porque eu troco de fardo com Ele, porque o fardo e o jugo dele são leves. E eu acho que o jejum, acho não, tenho certeza, que se a gente começar a praticar de forma mais intencional, o jejum e a oração são pontos em que nós vamos crescer e se desenvolver no Senhor. Amém. Amém. Bia, tem algum versículo que marcou a sua história até hoje? Tem. Salmos 27. Na Estava verdade, curiosa também para saber. todo o Salmos 27, ele marca a minha trajetória de muito tempo, desde a adolescência. São duas partes. A primeira parte diz que o Senhor me conceda longos anos para que eu possa viver e desfrutar da bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Porque, gente, eu sou apaixonada pelas coisas da igreja. Eu me considero assim intensa, porque eu quero estar em tudo, cara.
Eu amo estar na igreja, eu amo viver aquele ambiente, porque lá é o lugar que eu fui transformada. Mas dentro desse salmo também é um versículo que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me susterá. Em algumas versões diz: o Senhor me acolherá. Isso para mim é muito forte, porque eu já vivi muitos desafios familiares e quem sempre me susteve, me sustentou foi o Senhor. Porque, tipo, a Bíblia é muito clara: todo mundo pode te abandonar, inclusive o seu pai e a sua mãe, mas eu que sou o seu Pai celestial, eu que sou o Senhor, eu não te abandono, eu te sustento e eu te acolho, ainda que todos te rejeitem. Então, esse versículo ele rege a minha vida. Sempre que eu quero colocar a expectativa das pessoas, sempre que eu quero fazer alguma coisa para querer ser, para querer estar, para querer pertencer, porque todo mundo carrega um sentimento assim, às vezes de rejeição, de humilhação, Sim. de abandono. A gente carrega essas coisas. Mas o Senhor ele está lá disponível para dizer: olha, calma, eu te sustento, coloca suas expectativas em mim. Tem uma frase que eu amo muito, eu tinha até compartilhado com a minha irmã, que é: do Senhor a gente espera tudo, da gente a gente espera alguma coisa, mas das pessoas nós não podemos esperar nada. Uau. Então, por exemplo, a sua família, a minha família, elas podem e elas vão nos desamparar, porque o ser humano é falho. Mas o Senhor, que é o Pai perfeito e que te criou sabendo exatamente para o que você foi formado, ele não te desampara e ele te sustenta em momentos que ninguém poderia te sustentar. Ele está contigo. Então, esse versículo, para mim, ele é muito forte. Ele está gravado no meu coração mesmo. Uau. Gente, é uma resposta melhor que a outra. Eu vou ter que assistir também de novo. Hum, Bia, eu também quero diz. saber qual é o versículo que marcou a sua vida, assim, que. Ai, meu Deus. Eu acho que o Salmo 91, de uma forma muito específica, assim, antes mesmo de conhecer Jesus, eu tinha uma Bíblia. Eu não sei se vocês já tiveram essa fase, mas eu tinha uma Bíblia que era a decoração da minha casa, que eu não, que era a Bíblia decoração da minha casa. E essa Bíblia ficava fechada, mas minha mãe tinha marcado alguns versículos, né? E um dia eu tive a curiosidade de abrir essa Bíblia e ver quais versículos. Eu já estava no meu processo de conhecer Jesus, eu ainda não tinha uma Bíblia de estudo. Minha primeira Bíblia de estudo foi a Bíblia da Joyce Meyer, que foi em 2021, quando eu comprei. Mas eu já tinha essa Bíblia na minha casa, né? Que era uma Bíblia bem antiga. E eu tive a curiosidade de abrir essa Bíblia para eu começar a ler. E era uma linguagem bem rebuscada, mas eu lembro que quando eu abri tinha umas páginas marcadas, e uma das páginas marcadas era o Salmo 91. E eu comecei a orar, eu não sabia exatamente como orar no início, eu falava muito do meu coração com o Senhor, porque a oração é isso, né? Você compartilhar daquilo que está no seu coração, é você orar a palavra também. E eu orava todos os dias o Salmo 91, porque eu não sabia exatamente, né, como orar. Então, assim, me marcou muito de uma forma profunda, assim, o início da minha caminhada, o Salmo 91. Foi algo, assim, Muito que forte. falou muito comigo. E do início da minha caminhada, assim, que eu não posso esquecer. E também a passagem de Abraão, quando o Senhor fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eram versículos que o Senhor particularmente falava comigo, muito quando o Senhor queria confirmar uma direção. Sim. Eu não entendia muito bem como o Espírito Santo falava comigo ainda. Eu aprendi muito sobre o Espírito Santo, né, no Rema. E no início, o Senhor falava muito comigo assim, eu dizia: Senhor, me confirma, mas é isso mesmo, né? E profeticamente falando, já era uma passagem que falava, né, da minha vinda para Petrolina, que eu morei 10 anos em Salvador, que foi quando eu conheci Jesus e vivi todo o meu processo. E essa passagem falava muito comigo. Foi também a primeira passagem, a vida de Abraão, que foi a minha primeira ministração. Então foram 2 versículos assim que marcaram muito a minha caminhada. Muito bom. É. Eu nem esperava essa pergunta, viu? Bia, o que significa viver o propósito para você? Nossa, essa pergunta é complexa, porque viver o propósito é viver no temor do Senhor e na sua obediência. Eu estava assistindo a ministração esses dias e a ministra disse assim, que a linguagem do amor do Senhor é a obediência, que o Senhor ele espera ser amado através da nossa obediência, e isso é muito real. Porque o Senhor, em tudo que ele faz, o que ele espera de nós? A obediência. A obediência, o temor, a honra. E é a gente obedecer ainda que nós não sintamos nada.
E ainda que porque os nossos sentimentos eles gritam muito, e eles gritam o tempo todo. Pelo menos os meus, eles são super escandalosos. Mas é aquilo que Paulo fala, cara, bate na tua carne, faz aí crescer o espírito, escuta o teu espírito, porque às vezes a gente tá tão dominado pelos sentimentos e a gente quer viver as coisas tão depressa, quer fazer tudo na nossa hora e quer ver tudo do nosso jeito, que a gente passa por cima das coisas que Deus nos ordenou, que a gente passa por cima das coisas que deveriam ser feitas em cada estação. Então, a obediência completa e no tempo certo, ou seja, na hora que o Senhor mandou, ela é aquilo que vai fazer com que nós desfrutemos de um propósito de uma forma plena, de uma Uau. forma eficaz, de uma forma sem danos, sabe? Porque o Senhor, quando ele lança uma palavra sobre nós e ele espera que aquela palavra seja cumprida, é independente da circunstância e da situação. E quando a gente olha para a Bíblia, nossa, as pessoas tinham tantos motivos para simplesmente falar: eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Os profetas que ministravam ali em Israel, falando aquilo que o Senhor falava com eles, poderiam falar: Deus, esse povo, e quando já não falaram, não obedece, não escuta, não presta, Senhor, isso aqui não anda, pelo amor de Deus, vou desistir. Mas aquilo ali seria viver baseado nos sentimentos e não viver baseado naquilo que o Senhor lançou como palavra. Então, é viver independentemente daquilo que você está sentindo e obedecer antes de compreender. Eu acho que obedecer é a palavra. Uau. E aí eu queria te perguntar, na verdade, queria que você deixasse uma mensagem que você gostaria de falar para mulheres, para jovens mulheres, né, que assistem esse episódio hoje. Derramar assim um pouco do teu coração para jovens mulheres que assistem esse episódio. Amém. Vamos lá. Eu acho, eu creio, na verdade, que o Senhor ele tem muitas coisas para que nós venhamos viver. E é como eu falei lá no início, essas coisas vão sendo reveladas à medida em que eu e você nós depositamos coisas também. Não tem como o Senhor revelar tudo que você ou que eu vamos viver se nós estamos, às vezes, impedidos de viver porque estamos muito apegados às coisas que nós temos. Eu estava conversando com a Adriana do Simon Potter e foi interessante porque ela compartilhou comigo um pouco da experiência dela vivendo com o Simon, porque para quem eles não sabem, eles são missionários, e ela me disse que tinha anos deles viajarem 10 meses assim, seguidos para as nações e que eles viviam uma semana em cada país. Então, eles sempre estavam vivendo em lugares diferentes. Mas aquilo para ela foi muito leve e foi como se ela nascesse para fazer aquilo. Porque o Senhor depositou sobre ela uma graça específica e uma Uau. unção específica para acompanhar o Simon nessa jornada. Então, tipo, eles são duas potências e duas máquinas em missões, em orações, e eu me inspiro muito na vida deles. Mas para que ela vivesse isso, com certeza ela teve que deixar coisas aos pés do Senhor. Coisas que às vezes prendiam e que deixavam ela apegada. Eu estava até falando com o Senhor, depois que eu conversei com ela, eu falei: rapaz, Deus, se o Senhor me chamar para ser missionária, olha, eu não tenho, acho que eu não tenho esse chamado, porque eu sou muito apegada assim à família, a estar, à presença, a estar com as minhas irmãs, a estar com meus pais, a estar com as minhas tias, com a minha avó. Então, tipo assim, eu sou muito apegada. E o Senhor, ele tem um propósito específico para cada um. E ele sabe que se ele me chamasse para fazer um negócio desse, passar 10 meses viajando, eu ia endoidar, porque eu não nasci para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, existem coisas que eu, com o propósito que eu carrego, posso deixar aos pés do Senhor. E são coisas que eu também sou apegada. E são coisas que me impedem de viver. Mas à medida que eu vou depositando, que eu vou deixando, às vezes para você pode ser um relacionamento que o Senhor já disse que não é para ser, que não vai ser. Às vezes para você é uma amizade que te impede de avançar, que te impede de honrar. Às vezes para você é, eu gosto muito de festa, eu ainda gosto muito de viver algumas coisas do mundo, eu gosto de ter essas experiências. Mas você sabe que viver isso te afasta daquilo que o Senhor tem para você. E é necessário que a gente desapegue. O amor do Senhor é um amor sacrificial. Nossa, ele morreu pela minha vida, pela sua vida, e ele deixou a posição dele como Deus e veio aqui à terra ser Deus e homem. Viver e sentir o que eu e você sentimos e vivemos. Então, para ele foi um sacrifício, o sacrifício de cruz, o sacrifício de sangue, o sacrifício perfeito. Então, por que que a gente não pode sacrificar algumas coisas se nós amamos a ele tanto? A gente fala que a Verdade. gente ama muito. Eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas na hora de sacrificar e viver, a gente fica tipo assim, não sei se o meu amor é amor mesmo, porque eu ainda sou muito apegada às coisas daqui. Então, a minha mensagem para você é: se desapega. Se desapega, sabe?
Cara, só solta e as coisas elas vão fluir naturalmente falando, porque o Senhor vai encontrar em você um coração disponível e um coração Amém. que deseja viver as coisas dele. Amém. Bia, obrigada por estar aqui conosco Foi muito hoje. bom. Foi maravilhoso. Eu, de coração, assim, amiga, eu desejo, assim, que você viva e flua cada vez mais aquilo que Deus te confiou, porque é lindo te ver viver o propósito. E eu sei que não só a vida das pessoas que estão assistindo aqui, mas, assim, a minha vida foi muito edificada. Eu vou precisar assistir esse episódio de novo. Amém. E muito obrigada por você ser e viver aquilo que Deus te confiou, né? Amém. Muito obrigada. E eu quero te agradecer por estar aqui conosco hoje, por ouvir um pouco da história de Bia. Eu tenho certeza, eu nem acho, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou através da vida dela vai tocar o teu coração. E se tem alguém, né, que veio ao teu coração, poxa, tem alguém que precisa ouvir, né, esse episódio, alguém que precisa ouvir através da vida de Bia, encaminha essa mensagem, né, já salva aqui também, curte, na verdade, né, salva não, curte e nos segue aqui no canal, que nós estaremos compartilhando mais histórias aqui de mulheres muito preciosas, que eu tenho certeza que vai alcançar o teu coração também. Até o próximo!